Você faz dieta, caminha, corta o açúcar, toma chá, tenta de tudo, mas a barriga continua ali. E o mais frustrante é perceber que, mesmo com tanto esforço, parece que o corpo não responde mais como antes. A cada ano que passa, é como se perder peso se tornasse uma batalha contra algo invisível. O que pouca gente sabe, e quase ninguém fala, é que um dos maiores sabotadores da saúde da mulher, depois dos 40 anos, acontece quando você está dormindo. Ou melhor, quando você não está dormindo direito. Depois dos 40, o corpo da mulher passa por mudanças profundas. Os hormônios que antes estavam equilibrados começam a oscilar. A progesterona diminui, o estrogênio varia, o cortisol se eleva e a melatonina, que regula o sono, já não é mais produzida da mesma forma. O resultado? Você dorme menos, dorme mal, acorda cansada e o seu metabolismo sofre. A fome aumenta, a saciedade diminui, a disposição despenca e a gordura abdominal encontra um lugar perfeito para se acumular. Parece coincidência? Não é. Dormir mal desregula dois hormônios fundamentais no seu corpo, a grelina e a leptina. A grelina é responsável por te dar fome. Quando você não dorme bem, ela sobe. E a leptina, que é a responsável por te dar a sensação de saciedade, cai. Resultado: você sente mais fome ao longo do dia, principalmente por carboidratos, e nunca se sente completamente satisfeita. Mas tem mais. O sono ruim eleva o cortisol, o famoso hormônio do estresse. E o excesso de cortisol, além de te deixar mais ansiosa e irritada, estimula o acúmulo de gordura visceral, justamente na região do abdômen. Ou seja, mesmo que você esteja comendo certo, se seu sono estiver bagunçado, seu corpo vai entender que está sob ameaça e vai armazenar energia em forma de gordura. E talvez você esteja pensando, mas eu até durmo. Deito por volta das 23 reais e acordo às 6 reais. A questão não é só quanto você dorme, mas como você dorme. A qualidade do sono é ainda mais importante do que a quantidade, e isso inclui tempo de sono profundo, ausência de interrupções, regulação da temperatura corporal, silêncio, ausência de luz. Tudo isso influencia no funcionamento do seu corpo durante a noite. Durante o sono, seu organismo realiza uma série de funções restauradoras. Ele regula os hormônios, desintoxica órgãos, ativa o sistema imunológico e até promove reparos celulares. É nesse momento que o corpo deveria estar gastando energia de forma eficiente, queimando gordura e organizando o funcionamento interno. Quando o sono é ruim, todas essas funções ficam comprometidas. O corpo entra em modo de alerta constante. E quando isso acontece, ele segura a gordura como um mecanismo de defesa. É por isso que muitas mulheres, depois dos 40, relatam uma sensação constante de inchaço, barriga mais saliente, dificuldade em emagrecer e um cansaço que não passa, mesmo dormindo 7 ou 8 horas por noite. O corpo simplesmente não está entrando nos ciclos de sono profundo necessários para funcionar corretamente. E isso se reflete diretamente na balança, na disposição, no humor e até na pele. Outro ponto importante: o sono regula a insulina. Dormir mal pode tornar seu corpo mais resistente à insulina, o que significa que a glicose circula por mais tempo no sangue e tem mais chance de ser armazenada como gordura. Além disso, esse descontrole glicêmico pode aumentar a vontade de comer doces no dia seguinte. Já percebeu como depois de uma noite mal dormida, você sente mais vontade de açúcar, pão e coisas pesadas? Isso não é fraqueza, é química. A essa altura, talvez você esteja se reconhecendo em tudo isso e se perguntando: então é por isso que meu corpo não emagrece, mesmo quando eu me esforço? Sim. E a boa notícia é que isso tem solução. Mas antes de falar sobre o que você pode fazer, é importante entender que esse não é um problema de força de vontade. É um problema de biologia feminina depois dos 40. Seu corpo não está te sabotando. Ele só está tentando se proteger. O que você precisa fazer é mostrar para ele que está tudo bem, que ele pode relaxar. E o primeiro passo para isso é cuidar
do seu sono. Talvez você pense que dormir bem é algo fora do seu controle, mas não é. Existem hábitos simples que, quando repetidos com constância, podem transformar completamente sua qualidade de sono. Pequenas mudanças na rotina, na alimentação, na luz que você consome à noite, nos seus pensamentos antes de dormir, tudo isso influencia. Antes de entrar nessas estratégias, quero que você entenda uma coisa: o seu sono é o maior termômetro da sua saúde hormonal. Quando ele está bagunçado, nada funciona direito. E depois dos 40, quando o corpo começa a desacelerar naturalmente, cuidar do sono não é luxo, é necessidade. Agora pare e pense. Como tem sido seu sono nos últimos meses? Você acorda revigorada ou com a sensação de que não descansou nada? Você acorda no meio da noite? Tem dificuldade para pegar no sono? Vai dormir com a cabeça cheia de preocupações? Usa o celular até tarde? Dorme com TV ligada? Tudo isso conta. O que vou te mostrar na próxima parte deste vídeo é exatamente como reprogramar seu corpo para voltar a dormir bem e, com isso, reativar a queima natural de gordura. Não se trata de milagre, nem de fórmulas mágicas. É ciência, é biologia, é cuidado. E o melhor, você pode começar ainda hoje, na próxima noite. Vamos conversar sobre a importância de dormir cedo, evitar luz azul à noite, ajustar o ambiente do quarto, o que comer antes de dormir e até como criar um ritual noturno feminino que prepara o corpo para entrar num sono restaurador. Vamos falar também de alimentos que ajudam, chás naturais, suplementos como magnésio, melatonina e triptofano e de quando vale a pena procurar um profissional. Tudo isso passo a passo para você colocar em prática e perceber, com seus próprios olhos, como o corpo responde quando dorme bem. Mais disposição, menos compulsão, barriga desinchando, humor melhorando e aquela sensação de leveza voltando a fazer parte dos seus dias. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como criar esse plano noturno com ações simples e acessíveis. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar com uma coisa, depois outra. E assim, noite após noite, o corpo entende que está seguro, que pode relaxar. E quando isso acontece, o metabolismo volta a funcionar como deve ser. A sua saúde começa no travesseiro. E o seu emagrecimento também. Se você chegou até aqui, já entendeu que o sono é muito mais do que descanso. Ele é o momento em que seu corpo se reconstrói, se limpa, se equilibra. Dormir bem depois dos 40 anos é quase como apertar o botão de reiniciar no metabolismo. E quando isso não acontece, o corpo se fecha, se protege e guarda energia em forma de gordura, especialmente na barriga. Agora, você vai entender o que fazer, na prática, para transformar o seu sono e, com isso, começar a desbloquear o seu emagrecimento. Tudo começa antes mesmo de você deitar. Seu corpo precisa de previsibilidade. Ele precisa saber que o momento de dormir está chegando. E como ele sabe disso? Através de sinais. Luz, temperatura, ruídos e até os seus pensamentos mandam recados para o cérebro. Quando você se expõe à luz branca do celular ou da televisão antes de dormir, o cérebro interpreta aquilo como se ainda fosse dia. Resultado, a produção de melatonina é inibida e você demora mais para adormecer ou entra num sono mais leve. A primeira coisa que você pode fazer é reduzir a exposição à luz azul depois das 20 horas. Deixe o celular de lado, diminua a luz da casa, use uma luminária com luz âmbar se possível. Isso já muda muito. Outra dica fundamental é a temperatura do ambiente. O corpo precisa reduzir cerca de 1 grau para entrar em sono profundo. Isso significa que dormir em um quarto quente demais pode impedir que você entre nas fases restauradoras do sono. Idealmente, o quarto deve estar entre 18 e 22 graus. Se estiver calor, use ventilador, ar-condicionado ou um lençol mais leve. Se estiver frio, evite cobertas pesadas demais que te façam suar. Dormir em um ambiente fresco, escuro e silencioso é o primeiro passo para um sono restaurador. Agora, vamos falar sobre alimentação noturna.
Muita gente acredita que deve evitar completamente a comida antes de dormir, mas a verdade é que o corpo precisa de certos nutrientes para fabricar melatonina e serotonina, os hormônios que regulam o sono e o humor. O ideal é fazer uma refeição leve, com proteínas magras, gordura boa e carboidratos de baixo índice glicêmico, como aveia, banana, ovos, nozes, iogurte natural, abacate. Esses alimentos ajudam a produzir triptofano, que é o aminoácido, precursor da serotonina. E sabe o que a serotonina faz? Te acalma, te prepara para dormir. Mas atenção! Evite café, refrigerante, álcool, chocolate, frituras e carne vermelha à noite. Todos esses alimentos atrapalham a produção de melatonina ou dificultam a digestão, o que pode interferir na qualidade do sono. O ideal é que a última refeição aconteça no mínimo 2 horas antes de deitar. E, se for possível, inclua um chá calmante na rotina, como camomila, mulungu, melissa ou passiflora. Nada de chá verde ou preto à noite, pois contém cafeína. Agora vamos a um ponto importantíssimo: o ritual noturno feminino. Isso pode mudar tudo. Depois dos 40, o corpo feminino precisa de um tempo de desaceleração. Diferente da rotina agitada do dia, a noite deve ser um momento de retorno ao centro. Criar um ritual noturno é como avisar ao seu corpo: agora é hora de descansar, você está segura. Isso ativa o sistema parasimpático, que reduz o cortisol, desacelera a frequência cardíaca e prepara o corpo para o sono profundo. Esse ritual pode ser simples, com 3 ou 4 passos que você repete toda noite. Pode começar com um banho morno, uma leitura leve, um chá, uma meditação guiada, de 10 minutos ou simplesmente alguns minutos em silêncio. Se quiser, acenda uma vela aromática, escreva num caderno 3 coisas boas do dia. Coloque uma música relaxante. O importante é que você se envolva nesse momento. Seu corpo entende essa repetição como um sinal de relaxamento. Com o tempo, só de começar o ritual, você já sentirá o sono chegando. E se você acorda durante a madrugada, saiba que isso também tem solução. Muitas mulheres acordam entre 2 e 4 da manhã, com a mente agitada, e não conseguem mais dormir. Isso geralmente está ligado ao cortisol alto durante a madrugada ou à queda de açúcar no sangue. Uma estratégia simples é comer um pedacinho de banana com um fio de mel antes de dormir. Isso ajuda a manter os níveis de glicose estáveis durante a noite. Outra dica é tomar magnésio glicina à noite. Ele relaxa os músculos, ajuda a desacelerar o cérebro e reduz os despertares noturnos. Vamos falar agora de suplementos. Sempre com orientação profissional, é claro, mas vale conhecer os principais aliados do sono depois dos 40. O magnésio, como mencionamos, é um dos melhores. Prefira as formas glicina ou bisglicinato. A melatonina, se usada corretamente, também pode ajudar, especialmente se você dorme tarde demais. A dose ideal é baixa, de 0,3 a 1 mg, cerca de 1 hora antes de dormir. Evite doses altas por conta própria. Outros aliados incluem triptofano, GABA, 5-HTP e fitoterápicos como valeriana, mulungu e passiflora. Mas o mais importante é entender que suplemento sozinho não resolve nada. Ele só funciona quando você já está fazendo o básico: rotina, luz baixa, temperatura certa, alimentação equilibrada. O suplemento vem para completar o processo, não para substituir hábitos. E quanto ao melhor horário para dormir e acordar, aqui vai uma verdade pouco falada. Depois dos 40, dormir tarde não combina mais com o nosso corpo. Nosso ritmo circadiano muda. A produção hormonal acontece em horários específicos. A maior liberação de melatonina começa por volta das 21h30 e o pico de produção de GH, hormônio do crescimento e regeneração, acontece entre 23 horas e 2 horas da manhã. Se você vai dormir depois da meia-noite, perde esse momento crucial. Dormir antes das 22h30 e acordar entre 5h30 e 7 horas é o ciclo mais saudável para mulheres maduras. Pode parecer difícil no início,
Mas quando você começa a dormir nesse ritmo, seu corpo responde com mais energia, humor equilibrado, menos fome e sim, perda de gordura abdominal. E se mesmo com tudo isso o sono continuar ruim, não hesite em procurar ajuda. Insônia persistente pode estar ligada a distúrbios hormonais, ansiedade crônica, apneia do sono ou até carência de vitaminas. Um endocrinologista, um ginecologista integrativo ou até um terapeuta do sono pode fazer toda a diferença. Às vezes, um ajuste na dosagem hormonal ou o início de um acompanhamento para a ansiedade já transforma completamente sua noite. Não se culpe por dormir mal, e muito menos se culpe pelo seu corpo ter mudado. Seu corpo não está te traindo, ele está pedindo ajuda. E o sono é uma forma de escutar esse pedido. Quando você começa a dormir bem, tudo muda. Sua energia, seu peso, sua mente, seu humor. A sua barriga começa a desinchar, não só porque o metabolismo acelera, mas porque o corpo relaxa. Ele entende que está seguro, que não precisa mais guardar gordura como defesa. Se você colocar em prática o que falamos aqui, mesmo que seja um passo por vez, em algumas semanas vai começar a sentir a diferença. E essa diferença não vem da balança, vem do espelho, da disposição, da vontade de viver. Dormir bem é o melhor presente que você pode se dar a partir de agora. Comece hoje. Desligue o celular mais cedo. Reduza as luzes. Tome um chá tranquilo. Respire fundo. Deixe o dia lá fora e se entregue ao descanso. Seu corpo sabe o que fazer. Ele só precisa da sua permissão. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com uma amiga que também sente que está fazendo tudo certo, mas o corpo não responde. Talvez o que esteja faltando para ela, como faltava para você, seja apenas uma boa noite de sono. Porque depois dos 40, emagrecer não é só contar calorias, é contar horas de sono. E você merece dormir em paz, porque quando o corpo dorme em paz, ele floresce.